Bom dia, macho! Que dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Essa mesa extraordinária para aprendermos a ser um homem extraordinário, um homem parecido com Jesus, um macho, um sacerdote, um homem de Deus, um homem extraordinário. Alguém me perguntou: qual é a minha regra, a minha régua, o meu padrão, o meu espelho para me poder alcançar e vir a ser um homem extraordinário? Ninguém é perfeito, meu amigo. Nós temos falhas, temos erros, carregamos algo sobre a nossa vida que Paulo vai nos dizer que por mais que nós tentamos ou pensamos em fazer o bem, quando nós vemos já fazemos o mal. Isso também não é desculpa para sair errando, mas há algo que nós temos que lutar contra, que é a nossa natureza pecaminosa. Mas com Jesus Cristo, que é o nosso padrão, que é a nossa régua, que nós temos que olhar para Jesus e tentarmos ser igual a Ele. Nós temos que refletir Jesus. Jesus é o nosso padrão. Nós temos que ser uma cópia de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, olha só o que as escrituras nos diz. Você que não tem muita habilidade com a escritura, está nos acompanhando e aprendendo agora das escrituras, medite nela, ela fala conosco. Olha só o que ela vai nos dizer nessa manhã. Filipenses capítulo 2. Você sabe que os capítulos são os números maiores da Bíblia, e dentro dos capítulos tem uns versículos. Rapidinho você vai pegando isso. Daqui a pouco você está fera, está até pregando lá. Vamos lá. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se alguma exortação de amor, se alguma comunhão de espírito, se algum afeto entranhável de misericórdia, completai meu gozo, para que sejais de um mesmo sentir, tendo o mesmo amor, unânimes, tendo os mesmos sentimentos. Nada façais por rivalidade, nem por vanglória, senão com humildade, considerando-vos uns aos outros como superiores a vós mesmos, não olhando cada qual para o seu próprio interesse, senão também pelos dos demais. Tende entre vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui está nosso padrão, ser igual a Jesus. E você olhando para o texto parece impossível carregar estas marcas, mas o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai nos capacitar, ele vai nos direcionar. Olha, vamos terminar o texto aqui para você ver, ó. Verso 6. O qual, existindo em forma de Deus, então Jesus é Deus, pensa Jesus no mais alto, sublime trono, na sua glória, poder e majestade, não considerou se aproveitar ser igual a Deus, ou não teve por usurpação ser igual a Deus, depende da tradução. Se não, olha o que Jesus fez, ó, presta atenção, características, depois a posição que ele estava, depois a atitude dele, senão que esvaziou a si mesmo, tomando forma de escravo. Dá para entrar isso na nossa cachola, irmãos? Para sermos um homem extraordinário, nós temos que ter uma mentalidade de servo. Já diz o pregador: quem não serve, não serve. Quem que eu tenho que servir? Em primeiro lugar, a minha família, a minha esposa. E macho, é tempo de cuidar da sua casa, servir a sua esposa. Às vezes você vive rodeado de amigos, é futebol, cervejada, churrascada, sabe? Sei lá, às vezes dá até um pulinho aqui, um pulinho ali. Não, é tempo de você focar na sua família, guerreiro. Ô guerreiro, acorda,
família. Então nós aprendemos com Jesus que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e tomou forma do quê? Forma de servo. Meu Deus, olha aonde Jesus estava e aonde Jesus veio parar, o patamar. Então Jesus, nesse dia, nesta manhã, ele está nos ensinando, baixa a bola, desce, aprende a servir, e mostrando-se em aparência como homem. Então ele era Deus, tomou forma de escravo e aparência de homem, e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele se humilha e vai obediente carregar a sua cruz, e quando ele toma a cruz, ele quebra a maldição que havia sobre a nossa vida. Talvez você venha num ciclo de maldição. Existe maldição hereditária? Existe maldição hereditária. Só que Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós. Então quando você toma posse do sacrifício de Cristo sobre sua vida, varão, viu, macho? Você não precisa ser cachaceiro igual seu pai era, você não precisa ser drogado igual seu pai era, você não precisa maltratar sua família, seus filhos igual você foi maltratado. A maldição é quebrada em Cristo Jesus, e eu quero profetizar sobre a sua casa a bênção. Faça sempre isso, casa, lugar de bênção. Então você não tem por obrigação carregar as marcas da maldição sobre a sua vida. Jesus Cristo se fez maldito por nós. Em Deuteronômio vai dizer que todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Então Jesus, ele toma uma morte maldita sobre ele, se faz maldito, se faz maldição. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem, sendo fiel até a morte e morte de cruz, obediente até a morte e morte de cruz, e morte maldita, para quebrar a maldição que havia sobre a minha e sobre a sua vida. Você não precisa passar por essa situação, pelo qual Deus também o exaltou ao máximo. Olha só, quando ele se entrega ao plano perfeito do Criador, ele é exaltado acima de todos os nomes, ao máximo, a Bíblia vai dizer, a minha tradução aqui. Então quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, macho, Deus começa a te exaltar, Deus começa a te colocar em lugares altos, Deus começa a abençoar a sua família, Deus começa a abençoar o seu casamento, Deus começa a abençoar os seus filhos. Entrega a sua vida para Jesus, macho. Não olha para a religião não, meu amigo. Não olha, sabe, olha só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A religião vai te acusar, o fardo da religião vai colocar algo nas suas costas que você não vai aguentar carregar. Olha só para o sacrifício de Cristo. E Deus lhe deu o nome que está acima sobre todo nome, para que todo nome se dobre diante de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso, e todo o joelho vai se dobrar, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha que versículo lindo. Para que no nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo mundo vai ter que adorar Jesus um dia. Todo mundo vai ter que confessar que Cristo é o Senhor, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é nosso padrão de macho, Jesus é nosso padrão de homem, Jesus é nosso padrão de homem extraordinário. Beijo no coração, guerreiros.